solidão é um desafio. A solidão é algo que nos incomoda, talvez porque contenha em si a maior de todas as questões. Afinal, quem é você? Afinal, quais são os seus gostos quando ninguém está olhando? Quais são os seus medos? Quais fantasmas aparecem quando você está sozinho? A solidão é um sentimento universal. A solidão está na Bíblia, quando Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só. Afinal, o que nos seduz e o que nos assusta na solidão? É preciso que eu seja ligeiramente diferente das pessoas para que elas não sejam apenas o reflexo do meu narciso. E é preciso igualmente que eu seja muito parecido para que exista comunicação e identidade. A identidade é dada pelos outros. Robinson Crusoe, no romance de Daniel Defoe, conta que esteve sozinho em uma ilha, sem nenhuma companhia, apegou-se a hábitos, apegou-se a costumes, como marcar o calendário, marcar os dias, mas só descobriu, de fato, que ele era quem ele era após muitos anos, quando ele participa da libertação de uma personagem que ele batiza de Sexta-feira. A partir de então, olhando para o outro, Robinson Crusoe sente que ele é plenamente uma pessoa, é um europeu, tem uma cultura específica. Sem o outro eu não sei quase nada sobre mim. Se você é alto, se você é baixa, se você é magro, se você não é, tudo isso depende da comparação com outra pessoa. Eu estou no outro. Por isso que o grande poeta francês Rimbaud diz em um verso extraordinário a afirmação obscura: eu é um outro. Porque o meu próprio eu constitui um outro no qual eu estranho. Porque o meu eu vai se formando lentamente a partir do contato com os outros, a partir de convenções sociais, a partir de opiniões que os outros esperam que eu tenha. Vai surgindo nesse caso um eu social, um eu aceitável, um eu que fala aquilo que os outros podem ouvir, que não é desagradável, que não é assassino, que não é violento. E lentamente este eu, que é um outro, vai sendo moldado pelo convívio, de que eu nunca estarei pleno estando sozinho e nunca estarei pleno estando com outras pessoas, que as minhas incompletudes são levadas para o grupo e são levadas igualmente para dentro de mim quando eu estou sozinho, porque eu me carrego com meus medos, com as minhas angústias, com os meus dramas, inclusive para a solidão. Mas é preciso um equilíbrio recomendado amplamente na história da filosofia ocidental, da capacidade que eu tenho de exercer coisas sempre individuais, como ler um livro, como abrir uma página e descobrir através de um diálogo com outro eu, que é o autor, com outra fonte que não sou eu, um diálogo que vai me marcando, eu vou reelaborando internamente este prazer extremo, que é a capacidade de ler, um gesto profundamente solitário e profundamente gratificante. A velhice de quem não lê é ainda mais solitária do que a velhice de alguém que lê, porque o livro é sempre uma companhia extraordinária. Então há muitos caminhos para eu entender que através de uma simples casca, de um verniz, que é uma ligeira angústia porque eu não estou com ninguém, eu estou escondendo coisas muito mais densas e não estou me permitindo o exercício prazeroso de olhar para mim, de pensar em mim acompanhado de um livro, de um chá, de um vinho, de um copo d'água, ou simplesmente escutando uma música, que naquele momento eu transformei solidão em solitude e eu cresço e tenho mais a levar para os outros, tenho mais questões para indicar para as outras pessoas, tenho mais capacidade de transformar as minhas angústias em reflexões, porque eu nunca serei perfeito, mas sou perfectível, ou seja, sou possível de uma adaptação em busca de objetivos maiores. A consciência é muito importante, senão eu sofrerei acompanhado e sofrerei só. Se eu não harmonizar minimamente o meu ser com este eu que é um outro, segundo Rimbaud, é muito difícil que eu consiga conversar com qualquer pessoa, que eu consiga estabelecer o contato com qualquer outro ser humano, se eu não tiver um mínimo de coerência interna, de consciência interna, para poder saber que eu nunca serei outra pessoa, mas que eu não sou uma consciência isolada no universo,
que eu vivo em comunidade, que eu sou um animal político, como quer Aristóteles, que eu sou uma pessoa diluída em grupos maiores e que tem que dialogar com esse exercício de limitação da minha vontade, quase sempre, que é o grupo maior. É nesse jogo entre o homem individual e o homem grupal, entre o ser humano isolado e o ser humano no bando, o ser humano em família. É nesse jogo que nós constituímos a própria humanidade. Os humanos não se tornaram poderosos por terem garras melhores. Os humanos não se tornaram donos do planeta porque tinham a pele impenetrável. Os humanos não são os maiores mamíferos. Os humanos são frágeis. Os bebês humanos estão entre os mais frágeis bebês de todos os mamíferos. Nós nos tornamos fortes unicamente por um motivo: a capacidade de compartilhar com o grupo tarefas. Nenhum de nós é capaz, provavelmente, de construir a simples máquina que você tem diante de você, um computador. A maioria absoluta dos humanos, como eu, não sabe como fazer um computador, não sabe sequer como fazer uma calça, não sabe como construir um carro, mas é o agrupamento de humanos que deu tudo isso a nós nesse jogo permanente de troca, de sociabilidade, de tecnologia, de mútua dependência, pelo fato de que eu não sei tudo e ninguém sabe tudo, mas que esses saberes díspares podem ser agrupados em uma sociedade complementar. Esse é o grande jogo, muito complicado de ser atingido. Esse é o grande jogo que nos faz sermos isolados, sermos solitários, mas buscarmos a sociabilidade do grupo, a complementariedade do grupo, a capacidade técnica de eu não ficar perfeitamente isolado, de eu não ficar perfeitamente voltado para mim. Esse jogo entre solitude e solidão é um jogo extraordinário e deve ser praticado com consciência. Eu continuo sendo eu quando estou em família ou entre amigos, e eu continuo sendo eu quando eu estou sozinho. Desde muito cedo a solidão é um grande dado humano. Desde muito cedo nós trabalhamos com essa ideia de que a solidão seja algo negativo. O texto trabalha com uma outra perspectiva igualmente. Qual seria ela? Ao invés de solidão como esvaziamento, como dor, como estar onde eu não quero estar, ou seja, sem nenhuma companhia, daquela solidão em que você está com uma outra pessoa, mas ao mesmo tempo essa relação não é orgânica, não é estrutural, não transforma, não toca, e você apenas compartilha um espaço com as pessoas. A solidão a dois é ainda mais aguda do que a simples solidão, que o outro é importante, mas eu não preciso estar 100% do tempo acompanhado. Pense com seriedade. Você ama sua esposa, você ama seu marido, você ama sua família, você genuinamente vive bem nesse grupo, nesse núcleo familiar tão importante. Não obstante, e apesar desse amor ser forte, você é invadido ou invadida por uma profunda alegria quando eles partem em viagem. Quando seu marido ou sua esposa anuncia que ficarão 2, 3, 4 dias fora, você lamenta do ponto de vista retórico. Ai, amor, tanto tempo, você sentir saudades, e ao se fechar a porta, você se entrega a um prazer extraordinário, sozinho na sua casa, feliz, absolutamente entregue à capacidade de não ter ninguém para quebrar seu desejo e sua rotina. São as nossas ambiguidades, são os nossos traços distintivos que fazem essa dialética, essa contradição entre o espinho e o frio, entre a dor e o aconchego dos outros. Terminaremos todos solitários em um túmulo algum dia. Exercitar o lado criativo e libertador do isolamento é evitar que o túmulo surja ainda em vida. Viver exige pausas. Pensar implica certo isolamento. Ser feliz com quem você ama e, acima de tudo, ter a experiência da solidão antes e durante o amor. Você precisa de muitas pessoas. Viver é amar e amar implica outros seres. Lembre-se apenas de que você também precisa de você e esse mergulho em si é vital. Quando olhar alguém em uma mesa de restaurante sozinho e feliz, passeando em um parque sem ninguém e pleno. Quando ligar para alguém e a pessoa em um sábado à noite disser com serenidade: eu estava aqui pensando e lendo tranquilo. Não se esqueça de dar os parabéns. Aquela pessoa já descobriu a faceta libertadora da solidão, tornada amiga.
está apta para voltar ao convívio dos outros, porque já convive consigo. Se você não se suporta, quem conseguirá fazê-lo? Foi um prazer.